paz do Senhor, estamos com a lição de número 8 para classes jovens, lição que será para o dia 20 de agosto de 2023, com o seguinte título: a respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas. Vou repetir: o respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas. O texto principal está em 1 Timóteo 6,11. Segues a justiça e a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. O líder tem o dever de ensinar a todos na igreja, inclusive aos mais velhos. Nós observamos nessa lição que na leitura semanal nós temos para a leitura de segunda-feira 1 Timóteo 5,1, que fala da admoestação aos anciãos como a paz. Terça, 1 Timóteo 5,2, o cuidado com as irmãs mais velhas. Quarta, Tiago 1,27, fala a respeito do cuidado com os órfãos. Quinta, Deuteronômio 10,17, o cuidado de Deus com as viúvas. Sexta-feira, Tiago 2,8 e do 14 ao 17, que trata do amor e o cuidado com o próximo. E sábado, 1 a Timóteo 6,1, os deveres dos servos. A leitura bíblica está em 1 a Timóteo 5, de 1 a 16. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a paz, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita a viúva com menos de 60 anos e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque, quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disto, aprendam também a andar. Eu vou repetir esse versículo 13. E além disso, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa, e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as, e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Meus queridos jovens, meus queridos professores, irmãos em Cristo, nós temos aqui uma lição que nos fala sobre o respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas. O texto bíblico desta semana nos relata acerca do tratamento adequado que o jovem pastor deveria dispensar às pessoas na igreja, ou que devem ser dispensados à igreja, às pessoas na igreja de idades distintas de ambos os sexos, principalmente viúvas, e nos desafia a refletir sobre nossos deveres familiares, que são deveres essenciais, são responsabilidades essenciais da nossa fé.
Então, nesta semana, querido professor e querido aluno, nós vamos ter uma lição maravilhosa sobre o cuidado. E nós sabemos que Deus é juiz de viúvas e pai de órfãos. E nos orienta a cuidar das nossas viúvas, dos necessitados, das viúvas, dos órfãos. E o padrão familiar é relatado aqui nessa primeira parte da lição e nos mostra que Timóteo tinha o dever de ensinar a todos na igreja, inclusive aos mais velhos, embora Timóteo fosse um jovem pastor. Às vezes o obreiro que é novo fica com um pouco de receio de chamar uma pessoa mais de idade para dar um aconselhamento, uma palavra, mas Deus já nos orienta, nós que somos líderes de igrejas e precisamos às vezes chamar uma pessoa bem mais idosa ali para aconselhar, para dar uma palavra. Então que esse homem que Deus colocou aí à frente da igreja, da congregação, possa ser usado para saber também lidar com cada faixa etária. E aqui a palavra de Deus nos diz que nós devemos honrar aqueles irmãos que estão mesmo precisando de uma palavra de conserto, de um aconselhamento. Nós devemos tratar com todo carinho. As mulheres idosas devemos tratar como mães, as moças de nossa igreja como irmãs, com toda a pureza, e honrar as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Admoestar os jovens como a irmãos e aos mais idosos ou os anciãos como pais. Então, há um conselho de Deus para o jovem pastor lidar com todo tipo de situação, inclusive esse tipo aí. Na segunda parte da lição, nós observamos que o relacionamento com as jovens ou moças da igreja deve ser em tudo com toda pureza, tratando-as como irmãs. Quando trata da admoestação a essa classe de pessoas, ou seja, as moças da igreja, as jovens, nós devemos lidar com toda pureza, com todo respeito, sabendo que elas merecem todo o nosso carinho, o nosso respeito. E Deus está do céu contemplando e vendo nossas atitudes, nossas ações, nosso falar, nosso agir. O apóstolo Paulo, ele está mostrando ao jovem pastor Timóteo que é realmente preciso evitar certas atitudes que são danosas, que trazem prejuízos à obra de Deus, e que quando essas atitudes são atitudes de pureza para com as servas de Deus, tem um resultado extraordinário. O líder, o pastor, precisa tratar a todos como membros da sua família e membros da família de Deus, sabendo que todos nós pertencemos à família de Deus. Tratar com pureza, não é? Tratar com decência, com respeito, principalmente porque nós somos irmãos em Cristo. Então, na terceira parte da lição, nós temos aqui mandamentos às viúvas. Olha que essa lição fala do respeito às pessoas e especialmente o cuidado com as viúvas da casa de Deus. Verdadeiramente, as que são viúvas dependentes, elas precisam receber todo o tratamento, todo o carinho para que sejam assistidas. Não é? Muitos estudiosos, eles pensam que realmente na igreja do primeiro século ou dos primeiros séculos havia uma ordem de viúvas, como um ministério específico que consistia na inscrição de viúvas idosas que faziam um voto de se dedicar exclusivamente a Deus, servindo na igreja. Em contrapartida, eram inscritas para serem sustentadas também, mas no texto de 1 Timóteo 5, de 1 a 16, nós observamos ali que o texto não nos permite concluir que havia essa organização formal. Não está falando de organização de ministério de viúvas, mas sim de viúvas que se inscreviam para receber
a assistência devida, a manutenção, o apoio, não é? Inclusive a assistência social. E os diáconos que foram separados no início, realmente foram separados para atender melhor as mesas, as viúvas e também as demais coisas do Senhor ali nos primeiros, vamos dizer assim, nos primeiros anos da igreja. O cuidado especial que deve-se ter com as viúvas, porque havia um controle de viúvas que eram realmente dignas do auxílio da igreja. O texto paulino fala em inscrição segundo alguns critérios, observando alguns critérios. Olha, a responsabilidade da família, as viúvas que tivessem filhos ou netos deveriam ser assistidas por eles, por esses filhos e por esses netos, já em condição de ajudar suas próprias viúvas. Paulo enfatiza, e ele dá muita ênfase a isso, sobre a necessidade de a piedade ser exercida primeiro dentro de casa, para com a própria família, que isso é importante, a própria família assistir aos seus necessitados. Está aí, portanto, a vontade de Deus para esse assunto de tanto apelo público. Não é? A Bíblia diz em 1 Timóteo 5,4, porque isto é bom e agradável diante de Deus, que as pessoas se ajudem mutuamente, principalmente quando são membros de uma família que está passando por isso. Então, observava-se a idade, não era permitida inscrição de mulheres com menos de 60 anos, viúvas com menos dessa idade, e Paulo faz um recorte de idade indicando que não deveria ser inscrita com menos desses 60 anos. A idade era um requisito a ser conjugado com os demais. Então observava-se ali muitas coisas. Certamente consideravam-se ali vários fatores próprios da época. Testemunho pessoal, se essa mulher ela realmente foi uma pessoa que se dedicou a Deus, que foi hospitaleira, cuidou da sua própria casa e agora está nessa situação, ou estava nessa situação de viuvez desamparada. Em relação às viúvas, hoje nós observamos que uma boa parte delas tem a sua assistência, tem assistência tanto da família quanto do próprio governo. A partir dos seus 65 anos, as pessoas de baixa renda têm realmente o chamado amparo do idoso, que ampara essas pessoas vulneráveis. E também essas pessoas que, mesmo viúvas, elas conseguiram uma aposentadoria devido a tempo de contribuição com o INSS, etc. Então, hoje, nos tempos em que estamos vivendo, as viúvas elas têm uma vida bem diferente. Claro, existem viúvas desamparadas totalmente que devem ser realmente assistidas e diretamente sustentadas aí pela assistência social da igreja na medida do possível. Pessoas realmente sem nenhum amparo, essas pessoas recebem realmente essa ajuda. Era obrigatório o testemunho pessoal, não era qualquer uma viúva que chegava e era assistida, ou então era mantido aquela assistência. Realmente a viúva tinha que ter sido mulher de um só marido. Isso ressalta a dignidade da viuvez, especialmente como oportunidade de maior dedicação a Deus. Contudo, não é interpretado como uma proibição inflexível para um novo casamento. Diz respeito, sobretudo, à conduta de inteira fidelidade conjugal. Além disso, a viúva deveria ter se dedicado à prática de boas obras, criado seus filhos, recebido bom atendimento das pessoas em casa, ou dado aí o melhor de si para as pessoas na sua família, e assim mostrar esse bom testemunho familiar. Além da idade, além do bom testemunho, então realmente era exigida muita coisa para que essas viúvas fossem inscritas para serem mantidas ali pela igreja da época. Agora, o cuidado pastoral independe do estado de viuvez, casado, casada, solteiro, solteira. A assistência pastoral e o cuidado pastoral deve ser realmente
muito grande para com todos os membros e não membros da igreja. Agora, com respeito a essas viúvas, às pessoas bem vulneráveis, claro, esse cuidado tem que ser mais acentuado, não é isso? Então, que Deus em Cristo continue usando poderosamente os pastores, os líderes, não é? Os departamentos de assistência social. Toda a igreja realmente deve permanecer com esse amor fraterno, com esse trabalho maravilhoso de ajudar os mais necessitados. Porque nós pregamos o Evangelho, mas também colaboramos e também damos assistência do pão, da cesta básica, do remédio, da assistência devida. Não é só pregar o Evangelho e dizer está bom, vá embora, Deus lhe abençoe. Se a pessoa está doente, precisa de remédio. Se está necessitada ou com fome, precisa de alimento para matar a sua fome. Se precisa de uma palavra de orientação, precisa ser orientado. Então, deve ser assistida qualquer pessoa na igreja. E principalmente as mais vulneráveis devem ter o tratamento assim bem mais cuidadoso. Não é isso? Deus em Cristo abençoe nossas classes de EBD por todo o Brasil, nossas classes de jovens no estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, na região norte do Brasil, Pará, Acre, Roraima. São muitos estados, não vou falar todos, Rondônia, Amapá, Macapá, irmãos, cidades, estados, o Brasil tem muitos, não é? Aí no Brasil Central, que é o centro aí do mapa, né? Vamos dizer assim, no coração do Brasil, Brasília, não é? Estado de Goiás, Distrito Federal, os irmãos do Nordeste, onde nós também residimos, todo o Nordestão brasileiro, Deus abençoe nossa igreja, nossas classes de jovens por todo o Nordeste, desde a Bahia até realmente ao Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará, Sergipe, Maranhão, Pernambuco e tantos outros estados brasileiros, não é? Minas Gerais, Minas Gerais, terra que nós não esquecemos jamais. Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima pré-aula, se Deus nos permitir. Nosso muito obrigado, um abração para toda a mocidade, todos os jovens, todos os professores, todos os nossos irmãos. Façam sua inscrição aqui gratuita. E você não é inscrito, inscreva-se agora, nos ajude aí, deixe o seu like e nos abençoe aí, em nome do Senhor Jesus. Nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula, tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pelo privilégio de estar aqui na tua presença, transmitindo a tua palavra, falando do teu grande e infinito amor. Fica conosco, opera maravilhas, Pai. Nós te pedimos a tua bênção e te agradecemos. No nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém.